Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou gravando a aula 21. Essa aula está bem curtinha, tá? Vamos direto para o assunto, então. Vamos lá. O assunto é a multiplicidade da raiz, né? Então, estou partindo aqui de uma afirmação para a gente começar. Então, a ideia é a seguinte, que uma equação polinomial ou uma equação algébrica, né? Ela pode ter todas as raízes diferentes, mas ela pode também ter raízes iguais, né? Quando ela tem raízes iguais, a gente diz que existe uma multiplicidade de uma mesma raiz. Então, se ela tiver, por exemplo, duas raízes iguais, eu digo que aquela raiz, né, que a gente encontrou é de multiplicidade 2, ou é uma raiz dupla, né? Se eu encontrar três raízes, né, idênticas ali, vou dizer que existe uma multiplicidade 3 da raiz, ou que eu tenho uma raiz tripla, né? E assim sucessivamente. Então, eu queria mostrar para vocês, né, essa afirmação aí com alguns exemplos, tá? Antes de entrar nos dois exemplos que eu preparei, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, vamos montar uma equação polinomial, né? Vamos fazer uma de grau 3, por exemplo, né? Então, eu vou montar a partir das raízes. Imagina, então, que eu tenho assim, ó, x menos 2, né? Esse seria um pedacinho da minha equação aí, fatorada. Então, veja, se eu tenho esse pedacinho aqui, eu tenho certeza que uma das raízes aqui, né, é o número que zera esse pedacinho. Quem é que zera, né, esse binômio aqui? O 2, né? Se eu colocar um 2 aqui, 2 menos 2 é zero. A certeza que uma das raízes aí vai ser 2, porque é ela que vai zerar esse binômio aqui. Só que assim, eu vou colocar agora no próximo pedacinho, de novo x menos 2. Tá vendo? Então, de novo o 2 pode zerar essa equação. Né? Então vocês poderiam pensar, mas não é o mesmo número, né? Não é a mesma resposta, só que ela vai aparecer duas vezes. Né? Então, em situações assim, a gente diz que existe uma multiplicidade 2 aqui, ou que o 2 é uma raiz dupla. Né? Se eu colocar mais um aqui igualzinho, eu vou dizer que o 2 é de multiplicidade 3, né? Porque vai ter três raízes iguais. Eu vou colocar uma terceira raiz, mas agora é diferente aqui. Ó. Vou colocar, por exemplo, x mais 3. Né? Então, x mais 3, o número que vai zerar esse pedacinho aqui é o número menos 3. Né? Se eu colocar o menos 3 no lugar do x, ele vai zerar esse pedacinho aqui. Ó. Menos 3 mais 3 é zero. Né? Então, as respostas, se isso aqui for uma equação, né, se eu igualar isso aqui a zero, isso é uma equação, e a solução dessa equação, né, as raízes dessa equação, são essas aqui, ó, 2, 2 e menos 3. Né? Então, isso aqui é uma equação que tem três respostas possíveis, né? E se a gente fizer a continha aqui, se eu fizer as multiplicações, eu vou perceber que eu tenho uma equação aqui do terceiro grau. Nós conversamos sobre isso nas últimas aulas, né? Que o número de soluções, né, que nós vamos encontrar nas equações corresponde, né, equivale aí ao grau da equação. Então, uma equação de terceiro grau com certeza vai ter três raízes, né? Veja lá, vamos montar essa equação aí. Então, eu vou fazer primeiro o produto aqui, x menos 2 vezes x menos 2, ó. X vezes x é x ao quadrado. Fazendo aqui, tá? Todo mundo vezes todo mundo, né? Ó, aqui menos 2x, depois aqui menos 2 vezes x menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 é mais 4, né? Isso aqui ainda está multiplicando x mais 3. Vamos juntar esses, né, os termos semelhantes aqui desse que eu desenvolvi. Eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4, que multiplica o x mais 3. Né? Então aqui o legal era botar um parênteses, né, deixar mais arrumadinho. Vamos fazer isso aqui. Bom? E aí vamos arrumar isso daqui, ó, dá para a gente arrumar. Aqui já está arrumadinho, eu vou só fazer a distribuição de novo, vou multiplicar de novo. Ó. Então, aqui, ó, x à terceira, depois aqui, né, mais 3x ao quadrado, depois aqui menos 4x ao quadrado, menos 12x, depois mais 4x,
e mais 12 igual a zero. Vamos só juntar os termos semelhantes aqui. Então, x ao cubo menos x ao quadrado menos 8x, né, juntando o 12 e o 4 aí, mais 12. Bom, essa é uma equação, então, veja, essa equação aqui, né, é uma equação do terceiro grau, que decomposta, né, escrita em fatores de primeiro grau, ela fica escrita desse jeito. Então, com certeza, essa é a solução da equação, né? Isso aqui é a solução da equação. Então, como é que vai ser o nosso exercício dessa aula? Eu vou dar para vocês, né, a equação ou escrita nesse formato aqui já decomposto, que fica muito mais fácil, né, de conhecer as respostas, as raízes, é só a gente olhar que a gente já percebe, né? Ou eu vou escrever a equação nesse formato de baixo aqui, onde a gente vai precisar, né, resolver de alguma forma, ter alguma informação aí para poder achar todas as raízes. Esse formato aqui, então, né, esse formato de cima aqui, ele também poderia estar escrito, e normalmente vai estar escrito, né? Ele não vai escrever x menos 2 vezes x menos 2. X menos 2 vezes x menos 2 é x menos 2 ao quadrado, né? Ele vai escrever desse jeito, assim, ó, x mais 3 igual a zero, tá vendo? Quando a gente olha, então, para a equação escrita desse jeito, eu percebo que são três pedacinhos, o x mais 3, o x menos 2 e outro x menos 2, tá? Então, esse quadrado aqui vai mostrar que são dois pedacinhos desse, né? E a gente consegue, então, por exemplo, ele vai perguntar sobre o grau da equação. Então, veja, o grau dessa equação é só a gente contar quantos pedacinhos desse tem, né? Se está aberto, eu conto fácil, ó, 1, 2 e 3 pedacinhos, é uma equação do terceiro grau. Aqui está fechado, mas eu conto por aqui, ó. Eu tenho 2 desse e mais um desse. Então, são 3 pedacinhos também, equação do terceiro grau, né? E se ele pergunta sobre as raízes, basta a gente olhar aqui quem é que pode entrar no lugar do x e zera a equação, né? Então veja, aqui no lugar desse x pode entrar o menos 3, que vai zerar, né? E se zerar esse pedacinho, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0, né? Então, o menos 3 com certeza é uma raiz dessa equação. E se eu colocar aqui nesse x 2, também vai zerar, né? E como são dois pedacinhos desse, então eu vou ter duas raízes 2. Então a solução aqui da equação é 2, 2 e 3. Olha, tá vendo? 3 raízes aí, sendo que duas são iguais, né? Então eu tenho uma raiz dupla aqui, que é o 2. Tudo bem? Agora, e se eu tivesse, então, nesse formato, olha, né? A equação nesse formato aqui, e ele falasse para mim, resolve essa equação para mim, né, sabendo sabendo, por exemplo, de uma das duas. É que aqui eu tenho 3 só, né? Eu poderia ter mais aí, nos exercícios talvez apareça até mais. Mas olha, vamos supor que eu falasse assim, sabendo que uma das raízes é 2, por exemplo, né? Então nós já fizemos isso em aulas anteriores e tal. Se uma das raízes aí é o 2, aí eu já pego lá no método do Brio-Ruffini, né? Olha, coloco o 2 e faço a minha divisão, né? Porque quando eu divido por uma das raízes, né? Então vou dividir, por exemplo, pelo 2, vai sumir esse pedacinho e vai sobrar para mim aí como resultado uma equação menor, só com esses outros dois, ó, que estão faltando, né? Uma equação do segundo grau vai sobrar. Pego os coeficientes, olha, 1, menos 8 e 12, coloco aqui, ó, 1, menos 8 e 12, e resolvo, né? Faço a divisão, olha, abaixo o primeiro, 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 8 é menos 6, 2 vezes menos 6 é menos 2, mais 2 é nada, né? Sempre tem que dar zero aqui quando eu faço essa divisão, porque é divisível, né? Eu estou usando um pedacinho da conta aí para fazer. Olha o que sobrou para mim aqui, tá vendo? Ó?
esse 1 aqui é 1x ao quadrado, esse outro 1 aqui é 1x, e esse menos 6 é o número que fica sozinho. Tá vendo? Então, eu usei a raiz que eu conhecia e acabou sobrando uma equação de segundo grau. Quem é que eu vou tirar agora dessa equação de segundo grau? Quando eu resolver ela, eu vou achar quem? Essas outras duas raízes aqui, ó. Né? Eu usei essa para achar as outras duas. Tá? Então, quando eu faço Bhaskara, por exemplo, aqui, né? Olha, menos b, mais ou menos, a raiz de delta, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A, né? Ó, isso aqui é 24 mais 1 é 25, a raiz quadrada é 5. Então, saio com duas respostas. Olha, 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. E menos 1 com menos 5 é menos 6, por 2 é menos 3. Veja, ó, achei as outras duas, o 2 e o menos 3. E chego na solução de novo aqui, né? 2, 2 e menos 3, tá bom? Vamos fazer os exemplos, mas os exemplos são exatamente isso que eu comentei aqui, tá? Quero fazer mais organizadinho para vocês. Olha lá. Primeiro exemplo. Escreva o conjunto solução da equação. Veja, a equação está escrita na forma fatorada. Se ela está escrita desse jeito, não preciso fazer muita coisa aí, né? Olha, aqui está multiplicando, né? Esses termos aqui. Então, veja, ó, no exercício de vocês, talvez ele pergunte do grau também da equação. Qual seria o grau dessa equação aqui? Veja, ó, eu tenho dois pedacinhos desse x menos 1 aqui. O que significa isso? Que eu vou ter duas raízes 1, né? Esse 1 aqui vai ser raiz dessa equação duas vezes, porque ele pode entrar aqui e zerar isso aqui, mas como são dois pedacinhos desse, né? Ao quadrado, são duas raízes 1. Quem é que pode entrar aqui nesse do meio para zerar? O menos 3, né? Se o menos 3 entrar no lugar do x, ele zera esse pedacinho. Só tem um desse aqui. Ó, o expoente aqui é 1. Então, só uma raiz menos 3. E aqui, ó, quem é que pode zerar esse pedacinho? O mais 4, né? O mais 4, se entrar aqui, ele vai zerar esse pedacinho. Então, são 3 raízes mais 4. Olha, aqui eu tenho uma raiz dupla, né, que é o 1, e uma raiz tripla, que é o 4. Vendo? Esse 4 tem multiplicidade 3. Quer dizer, ele tem 3 deles, né? 3, 4 aí como resposta. Ou 1 tem multiplicidade 2. Tá bom? Esse menos 3, a multiplicidade dele é 1, né? Só tem 1 menos 3. Tá bom? A solução, né? Quando ele pergunta conjunto solução, olha, a solução aí seria ou 1 duas vezes. Vamos começar a fazer pela ordem, né? Crescente aí. Ou menos 3, 1 só, ou 1 tem 2 dele, e o menos 4, ou, desculpa, o 4 são 3. Ó. Vendo? Todas essas aqui são raízes aí. Veja, eu tenho 3, 4, 5, 6 raízes. Essa equação é de que grau, então? Se ela tem 6 raízes, que grau que é essa equação aí? Né? Qual é o grau dessa equação? Ela é de sexto grau, né? Tudo bem? Agora, uma forma de perceber o grau dessa equação era contar no expoente aqui, né? Olha, eu tenho 3 raízes aqui dentro, mais uma aqui são 4, mais duas aqui são 6, né? Equação de sexto grau. Bom, então vai ter lá um exercício bem simples assim para vocês olharem para a equação e já definirem a solução da equação e o grau dela, tá? Agora, a maioria dos exercícios envolvem essa situação aqui do exemplo 2. Determine o conjunto verdade da equação, ou você poderia só escrever resolva a equação, né? Veja, uma equação aqui de quarto grau, né? Ela está escrita, então, não na forma fatorada, está escrita na forma, né, algébrica comum dela aqui. E eu vou, sabendo que o 2 é uma raiz dupla dessa equação. Né? O que significa isso? Isso aqui é uma equação de quarto grau, uma equação assim, ó. Né? Deveria ter, então, 4 pedacinhos, tá vendo? Para formar a minha equação aí. Mas deve ser uma equação desse jeito, ó, na forma fatorada. Só que se o 2 é uma raiz dupla, olha, eu já sei que 2 pedacinhos são assim, ó.
x menos 2 e x menos 2, porque se eu colocar o 2 aqui, zero, se eu colocar o 2 aqui, zero, tá vendo? Tá faltando conhecer esses outros dois pedacinhos aqui, tá vendo? E é isso que eu preciso fazer para poder resolver essa equação. E como que eu vou fazer isso, então? Vou pegar essa equação e vou dividir pela raiz, né? No Brio-Ruffini lá, vou dividir pela raiz 2, né? Só que eu não vou dividir uma vez só. Quando eu dividir por 2, ela vai ficar do terceiro grau. E aí eu vou dividir por 2 de novo. E aí ela vai ficar do segundo grau e vai sobrar só esse pedacinho que realmente interessa para mim. Bom, então eu vou fazer uma divisão sucessiva aqui. Vou dividir por 2 duas vezes. Bom, para reduzir esse grau aqui de 4 para 2. E aí uma equação do segundo grau eu consigo resolver por Bhaskara, né? Sem problema. Tudo bem? Então vamos lá. Usando o dispositivo de Brio-Ruffini, vamos começar dividindo por 2 pela primeira vez. Vou pegar todos os coeficientes, olha. 4, 3, 2, 1 e nada de x, está tudo certinho aqui. Se estivesse faltando um pedaço, teria que colocar zero, né? Olha, os coeficientes são 1 aqui do x à quarta, menos 6, 9, 4 e menos 12. Vou colocar aqui, ó. 1, menos 6, 9, 4 e menos 12. Vamos lá? Então, abaixo o primeiro, multiplique e depois soma, né? Então, ó, 2 vezes 1 aqui é 2, aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, com menos 6 é menos 4. 2 vezes menos 4 é menos 8, com 9 é mais 1. 2 vezes 1 é 2, né? 2 com 4 é 6. 2 vezes 6 é 12, menos 12, nada. Né? Beleza, ó. Eu já tenho aqui os coeficientes que gerariam para mim uma equação de terceiro grau, mas não adianta eu parar por aqui, porque uma equação do terceiro grau eu não teria como resolver ainda, né, usando Bhaskara, que é o que eu quero fazer. Então, eu vou fazer uma divisão sucessiva. Eu sei que essa raiz 2 ela é dupla, né? Então, tem dois 2 que eu posso usar. Eu já usei um, vou usar mais um aqui, ó. Vou fazer de novo a divisão. Bem? Vamos lá. Vou abaixar de novo um aqui e vamos fazer de novo. Esquece desse zero agora, né? Vamos pegar esses coeficientes agora e vamos fazer de novo. Olha, 2 vezes 1 é 2, menos 4, menos 2, né? Então, 2 vezes 1 é 2, com menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4 com 1 é menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6 mais 6, 0. Gente, se não der 0 aqui no final, tem algum erro na conta, tá? Sempre tem que dar 0 aqui, porque eu estou pegando partes de uma multiplicação. Então, essas partes têm que ser, né, divisíveis, não pode sobrar resto aí, tá? Então, veja, agora sobrou para mim aqui o que eu queria, ó, uma equação do segundo grau. Esse 1 aqui é coeficiente do x ao quadrado, depois o menos 2 com o x e o menos 3 sem nada. Se eu resolver agora essa equação do segundo grau, ela vai me dar duas raízes que eu vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? E vou completar, então, o meu exercício aí. Vamos lá? Usando, então, a fórmula de Bhaskara, x é menos b, que no caso é mais 2, né? Porque era menos 2 aqui. Menos b, mais ou menos, ó, b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Isso aqui dá 12 com 4, 16 aqui dentro. Raiz de 16 é 4. Então, eu tenho duas respostas possíveis. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é 3. E 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2, menos 1. E aí terminei o exercício, já posso dar a solução, né? Se eu quiser encaixar lá dentro, pessoal, né? Olha, se eu quiser encaixar aqui, quem são as raízes, então? É o x menos, se eu colocar o 3 primeiro, tanto faz, aí x menos 3, né? Porque desse pedacinho aqui eu posso colocar o 3 no lugar do x e vai zerar. E aqui o x mais 1. Porque aqui eu posso colocar o menos 1, né? Vai zerar. Então as raízes são, olha, 2, vou começar pela raiz menor aqui, menos 1. Depois 2,
2 e 3. Bom, essas são as raízes aí dessa equação de quarto grau. Né? Então, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente tem uma equação, né, de grau, né, superior a 2, aí, aqui no caso uma equação de quarto grau, mas eu tenho uma informação sobre ela, né, que ela possui uma raiz 2 que é dupla. Né? Então se ela é dupla, são duas, e aí eu posso aplicar duas vezes a regra de divisão pelo Ruffini, chego numa equação de segundo grau, e aí eu consigo encontrar as outras. Isso que eu queria mostrar para vocês. Os exercícios de hoje são em cima dessa ideia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí direitinho, né? Essa parte é bem fácil. E vamos trabalhar, então, vamos fazer os exercícios, né? Todos os exercícios do material que eu deixei para vocês dessa aula aí, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.